A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a vida de cada um. E nessa breve meditação da noite, durante a semana, eu sempre peço ao Senhor uma palavra. E todas as mensagens, todo o louvor que eu vou ouvindo durante a semana, vai construindo algumas coisas no meu coração. E um dos propósitos que eu fiz foi de estar pensando sempre na prática. O que é viver o cristianismo na prática? Porque não dá para ficar vendo, ouvindo, sentando, se alimentando e não colocar em prática. Porque não foi isso que Jesus ensinou. E muitas vezes a gente vê pessoas que ouvem e parece que ao sair da porta para fora é uma outra pessoa. Parece que a palavra de Deus não se encaixa no seu trabalho, na sua escola, com os amiguinhos da rua. Então, como a palavra de Deus pode ser viva e eficaz? E esse é meu pedido sempre para Deus. E ontem à tarde, eu que já vinha amadurecendo essa mensagem no meu coração, o Espírito Santo ele vai revelando, né? Ontem à tarde eu construí algo que eu gostaria de passar para vocês e em cima disso trazer alguns exemplos bíblicos. Primeiro vamos pedir a Deus, né? Que Ele nos abençoe mais e mais. Senhor Jesus, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Estamos aqui diante da Tua igreja, da Tua noiva, que está sendo adornada, preparada para o Teu encontro, o dia que o Senhor virá nos buscar. Nos ajuda e nos preenche. O Senhor que subiu aos céus e falou que o Teu Santo Espírito estaria conosco, Ele está agora no meio de nós, está dentro de nós. Então que Ele possa ter liberdade e nos encher até transbordar de forma que a gente possa alcançar todos que estiverem ao nosso redor e que tenham acesso às palavras que sairão da nossa boca, que elas sejam inspiradas por Ti. É o meu rogo, o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre tenho falado, o hábito está ficando comum de dar títulos, né? E o título dessa pequena mensagem que eu falarei é Sala de Aula. Eu vou ler para vocês. Nossa vida, muitas vezes, é como uma sala de aula, onde dois professores se revezam para nos ensinar. A professora Dor e o professor, esse aqui, ele é PhD em humanas, na área de humanas, que é o Espírito Santo. A Dona Dor, por vezes, ela atua nas áreas de exatas e biológicas. Em exatas, seus cálculos são sempre precisos. As somatórias, divisões e subtrações têm sempre o resultado exato e de acordo com a soberana vontade de Deus. Pessoas e relacionamentos humanos, aí é com outro professor, o Senhor Espírito Santo, que conhece como ninguém o homem limitado pelo pecado. E este professor está sempre disponível, sempre pronto para os seus alunos, sempre ajudando nas lições mais difíceis. Porém, os alunos pouco procuram. Já a Dona Dor, a professora Dor, ela está sempre com a sala lotada, ensinando que tudo de errado que se soma na vida traz divisão e consequente subtração. E na área de biologia,
o resultado dos cálculos que são feitos com as escolhas podem adoecer o físico e a alma e trazer consequente desequilíbrio. A professora Dor e o professor Espírito Santo, eles trabalham há muito tempo juntos, como se fosse numa corrida de revezamento. Quando os alunos passam pelos ensinos da professora Dor, eles migram para a sala do professor Espírito Santo, que os ensinará até o término do curso, cuja formatura ainda não tem data nem hora, mas já tem lugar, que é lá no céu. Essa sala de aula, com esses dois professores, a Dona Dor e o nosso professor Espírito Santo, na Bíblia nós temos alguns exemplos de ex-alunos dessa sala de aula. E eu trouxe aqui para vocês, lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 17 ao 18, nós temos, olha só quem são esses ex-alunos da sala da professora Dor, e depois veio o Espírito Santo. A presença de Deus, né, na vida deles, porque Deus nunca nos abandona. Ele está sempre presente. E esses ex-alunos que eu vou falar para vocês, Deus se manifestou lá na sarça ardente, né, direto falando com Moisés. Lá com esses 3 alunos que eu vou falar, o 4º homem apareceu, uma epifania, né, de Jesus. E também, depois que Jesus subiu aos céus, ele falou que o Espírito Santo viria. E é esse Espírito Santo que está conosco. Então a presença de Deus sempre esteve para atender todos aqueles que estavam passando pelas aulas da professora Dor. Então vamos lá, Sadraque, Mesaque e Abdinego. São os 3 amigos de Daniel. Eles tinham sido levados de Israel para Babilônia. E lá eles foram obrigados, né, estavam obrigando eles a adorar uma grande estátua. E vejam o que eles falaram para o rei. Respondendo Sadraque, Mesaque e Abdinego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então, vamos lá para o versículo 23 ao 25. O rei Nabucodonosor botou eles no forno, né? E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Vamos lá para o versículo 28 ao 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele,
pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Esses 3 jovens que estavam passando pela aula da professora Dor, que foram ameaçados, a presença de Deus os livrou. Mas tem pessoas que não são libertas como estes. Foi o caso de Estevão. Estevão foi injustiçado. Ele passou por momentos de muita dor, foi apedrejado. E no momento em que ele estava sucumbindo, morrendo, ele pôde ver Jesus em pé, observando ele, observando a sua entrega. Então haverá momentos em que, mesmo você estando na presença do Senhor, Ele pode não te livrar, e você passar por momentos em que você pode vir até a morrer. Só que, vivo ou morto, você é do Senhor. Hoje, no almoço, eu e meu marido, a gente costuma cozinhar juntos, né? E ele mexendo no fogão, e ele diz que eu sou a taifeira dele, né? Que eu vou descascando, cuidando das outras coisas. Ele contou a história, contou um relato, falou verídico, né? Um velhinho muito idoso que chegou para ele querendo aprender a fazer carne seca. E esse velhinho estava com medo. Ele queria aprender a fazer carne seca porque ele falou que as guerras estão vindo e ele tinha medo. Ele estava com medo da fome que talvez viesse por causa da guerra. Esse velhinho, pela idade, ele deve ter passado pela guerra, ou mesmo pequeno, sofrido as consequências delas. Então, você veja qual é o coração de uma pessoa que não confia que Deus pode cuidar, que tem medo de privação, tem medo da guerra, tem medo da morte. Nós, como servos do Deus vivo, temos que ter a confiança de que qualquer coisa que venha para nós, nós temos um Deus que vai nos ajudar a passar por isso. Nenhuma dor virá sem que você possa suportar. E quando eu falo isso, eu falo de causa própria. Eu passei por várias cirurgias e as recuperações eram muito dolorosas. E aconteceram situações onde a dor era tão intensa que eu desmaiei. Eu desmaiei de dor. Por essa experiência, eu posso falar para vocês: ninguém passará por uma dor que não possa suportar. Porque se ela chegar ao ponto do insuportável, Deus fez o nosso corpo tão perfeito que Ele apaga a dor. Se ela for demais, você vai desmaiar. E vai dar tempo para o teu organismo se recuperar. Se não for a dor, se não for o desmaio, pode ser um coma. O que é um coma? É quando o seu corpo, ele diminui as suas funções, você utiliza o mínimo possível das suas energias para que o seu corpo consiga se recuperar, seja sozinho ou seja com as medicações. Tudo vai cooperar. Não precisamos ter medo da dor.
Não precisamos ter medo das perseguições, porque o nosso Deus, a presença do Espírito Santo estará conosco. Então nada do que venha, nada no futuro que venha para nós, precisamos ter medo. Vou falar de outro ex-aluno, Daniel. Daniel, lá no capítulo 6, ele já era idosinho, já era um senhorzinho. E inveja, pessoas maldosas, fizeram uma tramóia para que o rei fizesse um decreto onde ninguém adorasse a nenhum Deus a não ser ele. E o rei, muito orgulhoso, né? Ciro, muito orgulhoso de si, era o bambambam da época, assinou, eu sou o bom, vão adorar somente a mim. E Daniel não se abalou com isso. Ele continuou 3 vezes ao dia, se ajoelhando no seu quarto e adorando ao Deus vivo. E aí tramaram contra ele e ele foi jogado na cova dos leões. Ele passou pela professora Dor, mas a presença de Deus foi lá na cova e fechou a boca dos leões. Nenhum mal aconteceu. Muitas vezes Deus tem fechado a boca dos leões para nós. Muitas vezes nós percebemos, outras vezes não. Mas Deus tem fechado muita boca de leão. E ali o rei, que não estava contente, ele percebeu que o seu orgulho, a sua arrogância tinham feito mal ao seu amigo. Ele era amigo de Daniel, ele gostava de Daniel. E falou: Daniel, será que teu Deus te livrou? Aí vai lá a voz de Daniel: sim, ó viva meu rei, que o Senhor fechou sim a boca dos leões. Se você quiser ler isso, está lá em Daniel 6, versículo 20 e 22. Outro ex-aluno da professora Dor, José do Egito. Ele foi traído, foi escravizado, foi aprisionado. Ele passou nessa escola, nessa sala de aula da professora Dor. Mas essa professora Dor, ela foi dando um aprendizado tão importante para a vida dele, que ele foi ficando fortalecido. E todas as lições que ele recebeu dessa professora, ele pôde utilizar para um propósito maior que Deus tinha na vida dele, que era ser o segundo no Egito, que traria salvação, que traria meios de alimentar o seu povo, que iria morrer de fome. Então Deus deixou que José passasse por tudo aquilo, aquele aprendizado, que é como um exercício físico. Cada vez que você vai fazendo, o seu corpo dói. Tem gente que tem febre depois de um grande exercício físico, que quebra os músculos, eles têm quebras, as suas células vão arrebentando, e a cicatrização é que vai fazendo o músculo ficando mais forte, a recuperação é que vai fortalecendo. E esse José ficou mais forte, e foi uma bênção. E o Espírito Santo sempre, a presença do Senhor sempre na vida dele, a ponto dele, quando a mulher de Potifar veio e agarrou ele, querendo que ele pecasse, ele falou: não posso pecar contra o meu Deus. Ele não pensou nele, ele pensou que ele estaria pecando contra Deus. Então veja o posicionamento deste jovem. Ele tinha consciência de que Deus estava vendo todas as coisas. Não era contra qualquer pessoa, era contra o próprio Deus que ele pecaria. Outro ex-aluno foi Paulo. Paulo, vamos ler lá em Atos 9. Atos 9,
versículo 15 a 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, falando para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus estava falando para Ananias que Paulo teria que passar pela sala de aula da professora Dor, mas para um propósito, porque os filhos de Israel estavam rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus. E Paulo estava sendo levantado por Deus para pregar aos gentios. Então aquilo que era só para os filhos de Deus, para o povo escolhido, estava sendo dado para todos. E Paulo, que machucou muitos os cristãos, matou, cooperou com a morte deles, ele o que fez? Padeceu e sofreu foi muito: prisões, açoites, naufrágio, foi picado por uma víbora. Mas ele tinha muitas marcas. No final da vida ele mostrava as suas cicatrizes. Então a presença do Senhor, do Espírito Santo, foi tremenda, formando Paulo, para no final ele falar: combati o bom combate. E ali ele estava se preparando para ir morar no céu, esperando a sua formatura. Outro ex-aluno, Pedro teve frustração quando ele pensou que Jesus ia ser o grande libertador, e ali estava Jesus crucificado, morto e sepultado. Que frustração, que tristeza. Mas aí ele teve medo. Então a professora Dor estava ali, dando aula para ele. Frustração, medo, sofrimento, sabe, o coração despedaçado. E aí vem o professor Espírito Santo. Porque quando Pedro, no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atuou de uma forma tremenda, onde o apóstolo Pedro, de medroso, que não conseguiu defender Jesus na frente de uma empregada, estava ali diante de uma multidão com uma ousadia fora do normal, porque era proveniente do Espírito Santo, estava ali com ousadia, proclamando até a morte, e uma morte com muito sofrimento. Então, ex-alunos, temos Jeremias também, profeta Jeremias, por falar a verdade, ele foi aprisionado, colocado no calabouço, mas a presença do Senhor estava sempre com ele. Maria, mãe de Jesus, ela passou pela professora Dor, que ensinou a humilhação. Imagine você sendo solteira e grávida, a humilhação, ali a barriguinha crescendo. Então ela passou por vergonha, e a dor que ela sofreu vendo seu filho apanhando, sendo dilacerado, morrendo de uma forma angustiante. Imagine o peso do corpo de Jesus, e ele não conseguia respirar, o peso suprimindo o ar, a força que ele tinha que fazer, e a sua mãe olhando. Vocês imaginam a dor de uma mãe vendo o filho ali? Ela passando por aquela aula difícil. Maria também foi uma ex-aluna da professora Dor, mas ela estava ali com Pedro quando o Espírito Santo foi derramado. Ali ela entendeu que ela precisava passar por aquela sala de aula para chegar nessa outra,
onde ela foi sendo formada, e ali nos céus, juntamente com, eu ouvi o pastor orando pelos nossos irmãos que já estão com o Senhor. Muitas vezes nós vimos seus olhos cheios de lágrima, passaram por dificuldades, cicatrizes físicas na alma, mas eles passaram por essa sala de aula e estão lá completando, esperando a grande formatura que vai se realizar lá nos céus. Então que nós possamos, como a igreja viva, sermos aqueles que vão falar que muitas vezes precisamos sim passar por essa sala de aula, mas para a gente não ter medo, porque o Espírito Santo vai nos ensinar, vai dar continuidade a essa aula e vai nos fortalecer, e nós seremos PhDs, seremos formados nessas duas aulas tremendas, para que o mundo possa enxergar que, apesar de todas as dificuldades, o Espírito Santo, ele é capaz de nos fortalecer e de nos ajudar a superar e a vencer, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não podemos desanimar. Não há guerra, não há fome, não há luta, não há perseguição que possa destruir o ânimo daqueles que deixam esse professor agir na vida. Deixem o professor Espírito Santo agir na vida de vocês. Essa foi a meditação que Deus me deu. Essa foi a meditação que Deus falou ao meu coração, para que eu me fortaleça e a dor que vier, a dor que eu sentir, não vai me derrubar. E é isso que eu desejo para os irmãos. Não deixem a dor sucumbir, porque vocês são fortes e o Espírito Santo é que fortalece vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.